IPPC, Instituto de Pesquisas Psicanalíticas de Campinas. Curso online de psicanálise, lição 19. Fase uretral. Embora Freud não discutisse o estágio psicossexual uretral em profundidade, alguns clínicos pensam que ele apresenta relevância particular para questões de desempenho e controle. O estágio uretral é geralmente visto como transitório entre os estágios anal e fálico. O prazer em urinar é denominado como erotismo uretral por estar associado a impulsos sádicos trazidos do estágio anal. Competitividade e ambição são frequentemente vistas como uma compensação para a vergonha associada à perda de controle uretral. Fase fálica. Por volta dos 3 anos, a criança entra no estágio fálico, no qual o pênis ou clítoris é a zona erógena principal. O estágio fálico do desenvolvimento psicossexual anuncia a chegada do nível edípico do desenvolvimento, no qual os relacionamentos tornam-se mais complicados do que no passado. A ênfase passa para relacionamentos triangulares ao invés de diáticos. O estágio fálico é também caracterizado por maior tolerância de ambivalência e a habilidade de suportar frustrações na ausência de objetos significativos devido à capacidade de manter uma representação interna do objeto ausente. Outro grande contraste entre os estágios psicossexuais pré-genitais do desenvolvimento e o estágio fálico é a natureza da atividade libidinal da criança. Nos estágios oral e anal, tais atividades são, em sua maior parte, autoeróticos, no sentido de que os impulsos sexuais da criança são voltados na direção do seu próprio corpo. Na fase fálica, o prazer é ainda obtido no próprio corpo, mas este período de desenvolvimento é também caracterizado pela tarefa fundamental de encontrar um objeto de amor que estabelecerá padrões posteriores de escolha de objeto na vida adulta. As fases oral e anal são geralmente chamadas de pré-genitais ou pré-fálicas. A fase fálica penetra na organização sexual adulta da puberdade. Essa fase adulta é conhecida como fase genital. Fase genital. Esta fase do desenvolvimento psicossexual corresponde à fase adolescente, que inicia-se com o começo da puberdade e termina com a aquisição da fase adulta jovem. A influência mais notável deste período do desenvolvimento é o amadurecimento fisiológico de sistemas hormonais que resulta na intensificação de impulsos, particularmente os impulsos sexuais. Este estágio um tanto longo do desenvolvimento psicossexual, sem dúvida um dos mais desafiadores no ciclo vital, requer o desenvolvimento de domínio psicológico sobre as pressões dos impulsos. Além disso, uma tarefa-chave do desenvolvimento associado ao estágio genital é o estabelecimento de relações de objeto maduras e da sexualidade genital com um parceiro apropriado. Um aspecto importante desta aquisição é a separação emocional dos próprios pais e o estabelecimento de um estilo de vida independente. Além destas modalidades essenciais da sexualidade na criança, que deram seus nomes às fases principais que examinamos, existem outras manifestações do impulso sexual que merecem atenção. Uma dessas é o desejo de olhar, que em geral é mais acentuado na fase fálica, e seu equivalente, o desejo de exibir. A criança deseja ver os genitais de outras, bem como mostrar os seus. Sua curiosidade e exibicionismo, naturalmente, incluem outras partes do corpo e também outras funções corporais. As sensações cutâneas também contribuem com sua parte, e assim o fazem a audição e o olfato. Descrevemos a sequência de fases que se produzem normalmente na infância como manifestações do impulso sexual. Essa sequência envolve, naturalmente, variações no grau de interesse e importância que se prende na vida psíquica da criança aos vários objetos e modalidades de gratificação do impulso sexual. O bico do seio, ou o seio, por exemplo, é de uma importância psíquica muito maior durante a fase oral do que na anal ou na fálica, e o mesmo é verdadeiro em relação à sucção, modalidade de gratificação que é característica, por certo, do início da fase oral. Vimos também que essas modificações se produzem antes paulatinamente que de modo abrupto, e que os antigos objetos e modalidades de gratificação são abandonados de forma gradativa,
mesmo depois que os novos estejam estabelecidos por algum tempo no papel principal. Se descrevermos esses fatos em termos dos nossos conceitos recentemente definidos, diremos que a catexia libidinal de um objeto de uma fase anterior diminui à medida que se alcança a fase seguinte. E podemos acrescentar que, embora diminuída, a catexia persiste por algum tempo depois de se tornar estabelecida a última fase, e depois que os objetos a ela apropriados se constituíram nos principais objetos da catexia libidinal. A teoria da energia psíquica nos fornece uma explicação do que acontece nessas modificações. Presumimos que a libido que catequizou o objeto ou a modalidade de gratificação da fase anterior se desprende dele gradualmente e catequiza em seu lugar o objeto ou modalidade de gratificação da fase seguinte. Assim, a libido que primeiramente catequizou o seio, ou para ser mais preciso, a representação psíquica do seio, catequiza depois as fezes e ainda mais tarde o pênis. Podemos dizer então que há um fluxo da libido de objeto para objeto e de uma fase de gratificação para outra durante o curso do desenvolvimento psicossexual, fluxo que segue um curso que é provavelmente determinado geneticamente em forma ampla, mas que pode variar consideravelmente de pessoa para pessoa. Temos razões para acreditar, no entanto, que nenhuma catequisia libidinal seja abandonada. A maior parte da libido pode fluir para outros objetos, mas certa quantidade, pelo menos, permanece normalmente ligada ao objeto original. A esse fenômeno, isto é, à persistência de catexia libidinal de um objeto de tenra infância ou meninice na vida posterior, denomina-se fixação da libido. Por exemplo, um menino pode permanecer fixado em sua mãe e, desse modo, ser incapaz, na vida adulta, de transferir suas afeições a outra mulher, como deveria normalmente ser capaz de fazer. Além disso, a palavra fixação pode se referir a um modo de gratificação. Assim, falamos de pessoas que estão fixadas às modalidades de gratificação oral ou anal. O uso do termo fixação indica ou implica, geralmente, psicopatologia. Isso se deve a que a persistência das catexias iniciais tenha sido inicialmente reconhecida e descrita por Freud e aqueles que o seguiram em pacientes neuróticos. É provável, como já dissemos, que constitua uma característica geral do desenvolvimento psíquico. Talvez seja mais provável que, quando em proporção excessiva, resulta numa consequência patológica. Uma fixação, tanto a um objeto como a uma fase do desenvolvimento, é em geral inconsciente, seja totalmente ou em parte. Por exemplo, apesar da forte intensidade de suas catexias, os interesses sexuais da nossa infância são comumente esquecidos, em grande parte, à medida que abandonamos a tenra infância. De fato, é mais exato dizer que as lembranças de tais interesses são energeticamente barradas de se tornarem conscientes, e certamente o mesmo deve ser verdade para as fixações em geral. Assim como temos um fluxo progressivo da libido no curso do desenvolvimento psicossexual, também podemos produzir um refluxo. Esse refluxo é chamado de regressão. Este termo designa o retorno a uma fase ou a um objeto mais remoto de gratificação. A regressão se relaciona com a fixação, uma vez que, de fato, quando sucede a regressão, geralmente ela se faz para um objeto ou fase do desenvolvimento ao qual o sujeito já se fixara. Se um novo prazer se mostra insatisfatório e é abandonado, o sujeito tende naturalmente a retornar àquele que já foi experimentado e aceito. Um exemplo característico de regressão seria a resposta de uma criança pequena ao nascimento de um irmãozinho, com que terá que partilhar o amor e a atenção da mãe. Embora tenha abandonado a sucção do seu polegar vários meses antes da chegada do irmão, logo retornará, depois do nascimento deste, à sucção do polegar, objeto mais primitivo de gratificação libidinal para o qual a criança regrediu, enquanto que a fase mais remota foi a sucção. Como o nosso exemplo sugere, geralmente se considera a regressão como aparecendo sob circunstâncias desfavoráveis, e ainda que não seja necessariamente patológica, a miúde se associa a manifestações patológicas. Devemos mencionar nesse ponto uma característica da sexualidade infantil que é de especial importância. Diz respeito ao relacionamento da criança com os objetos.
Para usarmos um exemplo bem simples, se o bebê não pode ter sempre o seio da mãe, logo aprende a se acalmar sugando os próprios dedos, da mão ou do pé. Essa capacidade de gratificar suas próprias necessidades sexuais por si mesmo é chamada de autoerotismo. Dá à criança certa independência em relação ao ambiente, no que se refere a obter gratificação. Quanto ao impulso agressivo, devemos confessar que se tem escrito muito menos sobre suas vicissitudes do que sobre as do impulso sexual. Isso certamente se deve ao fato de que foi somente em 1920 que Freud considerou o impulso agressivo como um componente instintivo independente na vida mental comparável ao comportamento sexual, que desde muito cedo foi reconhecido e tornado objeto de estudo. As manifestações do impulso mostram a mesma capacidade de fixação e regressão e a mesma transição de oral a anal e a fálica. Isso quer dizer que os impulsos agressivos no bebê muito novo são passíveis de serem descarregados por um tipo de atividade oral, como morder. Um pouco mais tarde, evacuar ou reter as fezes tornam-se meios importantes de liberação do impulso agressivo, enquanto que na criança ligeiramente maior, o pênis e sua atividade são empregados, ou pelo menos usados na fantasia, respectivamente como uma arma e um meio de destruição. No entanto, é claro que o relacionamento entre o impulso agressivo e as diversas partes do corpo que acabamos de mencionar não se encontra num relacionamento tão próximo como no caso do impulso sexual. A criança de 5 ou 6 anos, por exemplo, não usa em grande extensão, na realidade, seu pênis como arma. Geralmente emprega suas mãos, seus pés e palavras. No entanto, o que se pode demonstrar pela análise é que as armas que usa em seus jogos e fantasias, tais como espadas, flechas, rifles, representam seu pênis e seus pensamentos inconscientes. Parece, portanto, que em suas fantasias, ela está inconscientemente destruindo seus inimigos com seu poderoso e perigoso pênis. É interessante que a questão da relação do impulso agressivo com o prazer ainda seja, do mesmo modo, duvidosa. Não temos dúvida sobre a conexão entre o impulso sexual e o prazer. A gratificação do impulso sexual não significa apenas uma descarga indiferente de tensão, mas também uma descarga que proporciona prazer. O fato de que o prazer possa ser impedido ou mesmo substituído por sentimento de culpa, vergonha ou aversão em certos casos, não altera nosso ponto de vista no que se refere à relação original entre sexualidade e prazer. E a satisfação do impulso agressivo, ou em outras palavras, a descarga da tensão agressiva, também traz prazer? Freud, em 1920, pensava que não. Outros autores mais recentes presumem que sim. Não temos meios de encontrar, por enquanto, a afirmação correta. Uma ressalva pode ser útil no que diz respeito às palavras libido e libidinal. Elas devem ser compreendidas como se referindo não apenas à energia do impulso sexual, mas também à do impulso agressivo.